Olá, meus amigos, boa noite, paz eterna para vocês, melhor noite para vocês. Estamos mais essa noite aqui com mais uma reflexão. Você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, divulga essa mensagem também para outros. E hoje nós estamos com um tema aqui, tema bem conhecido, Conhecido do mundo da graça, desse conhecimento que tem surgido aí, que para muitos é heresia, mas nós defendemos a obra consumada. Então você que não entende ainda, você pode acessar aí e ver as nossas mensagens. Nós falamos aqui de Unamar. O nosso intuito aqui é que as pessoas venham fazer uma reflexão nessa leitura que o mundo todo o cristianismo fez, e nós estamos revendo esses textos e tentando entender melhor realmente se a Bíblia se cumpriu lá no ano 70 ou se existe algumas profecias. Será que o pecado foi perdoado? Se você conversar com qualquer cristão, ele vai dizer que o pecado foi perdoado, a dívida foi paga, e como é que eu hoje posso dever alguma coisa a não ser gratidão para Deus? E o tema nessa noite é morte em Adão, vida em Cristo. Por que as pessoas dão tanto crédito no pecado de Adão e não dá mais crédito no resgate que Cristo fez? Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte que Adão promoveu lá foi uma morte física ou uma morte espiritual? Porque o texto dá para entender que foi uma morte espiritual ou separação de Deus, porque no dia que eles comeram, eles morreram? Não. Então nós vamos decorrer nesse texto que essa morte era uma quebra de aliança, ou era um afastamento de Deus, uma desligação de Deus. Se Adão promoveu uma morte no dia em que comeu do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e ele foi o primeiro a morrer no dia em que comeu, então a morte que ele promoveu por ter comido do fruto não foi física. A prova é que ele continuou vivo fisicamente após ter comido do fruto proibido. Então, se a morte de Adão fosse uma morte física, igual muitas pessoas pregam hoje, nós morremos por causa de Adão, então ele teria que ter morrido no dia em que comeu. Então Deus diz: no dia em que você comer, certamente morrerás. Pela desobediência de Adão, a morte passou a existir. Mas pela obediência de Jesus, a morte deixou de existir. Logo, se a morte deixou de existir e as pessoas continuam morrendo fisicamente, então entendendo que o texto não trata de uma morte física, mas de outro tipo de morte, quebra de aliança. Dá para a gente entender que isso foi uma quebra de aliança. Morte ali era separação de Deus. Se é quando Adão pecou, ali ele diz que o pecado entrou no mundo, mas sairia através de um homem. O pecado entrou no mundo, mas através de outro homem o pecado sairia do mundo. E um texto que dá uma margem melhor para nós entendermos, Romanos capítulo 5, versículo 12, dá para a gente entender melhor essa questão de morte em Adão, vida em Cristo. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto
pecaram. Essa palavra todos pecaram está no futuro, presente ou passado. Porque as pessoas pegam esse texto hoje e querem jogar ela para o dia atual e para o futuro, que todos, se Paulo disser, e todos vão ser pecadores. Não, todos pecaram, passado. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Eu pergunto para você, existe uma lei hoje de Moisés para que o pecado é levado em conta? Quando a gente diz que hoje não temos mais pecado, as pessoas entendem que nós estamos ignorando a Bíblia e dizendo que estão neutralizando as passagens. Mas Paulo diz, antes da lei já estava o pecado no mundo, mas como Deus iria cobrar? Mas onde não havia uma lei, o pecado não era levado em conta. Então hoje, se existe a lei de Moisés, o pecado teria que ser levado em conta. Então hoje, existe uma lei, o 613 preceito está aí, está vigorando? Se tiver na sua congregação, na sua mente, então o pecado é levado em conta. Mas e as leis do nosso país? Nós não estamos aqui, irmão. Lei do nosso país é uma coisa, as leis de Moisés é outra. Se você encontrar uma pessoa hoje aqui no Brasil adulterando, ela vai ser morta, então você não pode usar aquela lei baseada nos dias de hoje. E olha o mais interessante, no entanto, 14, no entanto, a morte reinou. Meus irmãos, a morte reinou, reina ou vai reinar até Jesus voltar? A morte reinou. Dá para entender que essa morte não era uma morte física, mas sim uma quebra de aliança. Portanto, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Simão, o que significa até Moisés? Até a lei, até a antiga aliança. Depois que é feita uma nova aliança, a morte já não existe mais. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado. E a força que dava vida ao pecado era a lei. Romanos capítulo 4, versículo 10. Cristo era o fim da lei. É tão fácil entender isso. A morte reinou. Reinou é passado. Até Moisés, até a antiga aliança. Mesmo sobre aquele que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, a qual era a figura daquele que havia de vir. Se o pecado de Adão, ele conseguiu alcançar todos, por que o sacrifício de Cristo, que era a separação de Deus ali que Adão promoveu, por que Cristo não poderia reconciliar consigo mesmo o mundo? E a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, verbo passado, reconciliando consigo o mundo. Não era o planeta, era aquele mundo que estava submetido ao pecado. Não levando em conta os pecados da pessoa, mas trazendo a reconciliação. E hoje, Simã, alguém tem pecado? Se lá os pecados foi perdoado, como você vai ter pecado hoje? Simã, o que era pecado para os israelitas? Transgressão da lei. E o que nós temos hoje, meus irmãos? Nós temos erros, fracassos, desobediência a nós mesmos, ao Deus que nos rege. E isso tudo é pecado, Simã. Se houvesse a lei de Moisés, era. Mas não tem lei. Você pode fazer o que você quiser, também não. Você tem que ter um senso de pessoa, de amor, de sinceridade. Agora, então eu posso fazer tudo. Por que eu posso fazer tudo? Eu só não faço porque tem uma lei. Seria o quê? A maioria hoje das pessoas,
ele só não adultera porque a Bíblia diz assim, ó, não adulterais. Ele só não mata porque está escrito não matarás, que a vontade dele é matar. Isso é vida? Será que precisa você viver isso de regras e doutrinas? Onde está o amor? Se o pecado entrou em um dia, sairia também em um dia. Quando Adão pecou, morreu, separou-se de Deus. A transgressão entrou. Agora Deus faz uma promessa no livro de Zacarias, que ele tiraria o pecado daquela nação em apenas um dia. Era a nação. Zacarias 3,9. Coloquei diante de Josué uma pedra com 7 faces. E nessa pedra gravarei um nome, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num único dia. As pessoas hoje estão pensando que Jesus vai vir e vai tirar os pecados. Hebreus 9, 26 diz que o pecado foi aniquilado. E ele apareceria novamente para o israelita lá no ano 70, mais uma vez, para buscar aqueles que precisavam de salvação, não para tratar de pecado, porque o pecado foi aniquilado. Nós vamos ver à frente aqui. O pecado matava o homem, matava, e hoje mata-se, mano. Não, porque as nossas leis hoje brasileiras não tem nada a ver com a lei judaica em si, mas a lei moral ela continua aí. Então o pecado mata hoje, mas aonde que ele mata? Agora, se eu disser que o erro mata, tudo bem. Se eu viver uma vida aí da carne, eu posso morrer. O pecado matava porque era uma transgressão da lei. E segundo a lei, quem adulterasse tinha que morrer. Quem matasse tinha que matar aquela pessoa também. Olho por olho e dente por dente. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte ou era a morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas como as pessoas morriam? Pegamos uma mulher no ato de adultério. E pela lei ela tem que ser morta. E hoje, se você pegar alguém em adultério, ela vai ser morta? Então, o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus que veio para tirar aquilo tudo era a vida e vida eterna. Cristo aniquilou o pecado. Aniquilou ou cortou a metade dele? Porque a palavra aniquilar, ela foi aniquilada. Está bem em Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora lá, irmão, há 2.000 anos atrás, na consumação do século, as pessoas estão pensando que vai vir a consumação do século, enquanto Paulo estava afirmando que lá já era a consumação do século. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, quando Jesus se manifestou lá na cruz, quando ele vai para a cruz e morre, ele estava aniquilando o pecado por si mesmo. Sinal que era pecado, transgressão da lei. E como você prova isso? Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Ele diz que ele paga o preço, risca o escrito de dívida e pendura na cruz. Daqui para frente ninguém pode te julgar. O medo da morte foi destruído. Todos aqueles que viveram na antiga aliança, no plano de Adão, tinham medo da morte. Que morte era essa? Será que era uma morte física?
Será que todos tinham medo da morte? Não, era uma morte espiritual, era a separação de Deus. Todo mundo tinha medo da separação de Deus. Vivia sem Deus. Hebreus 12, 14. Versículo 15 também. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessas condições humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Se o diabo existisse mesmo, igual as pessoas dizem aí, na cruz ele foi morto ou aniquilado. Mas a palavra diabo aqui é acusador. E quem acusava os filhos de Deus? A lei de Moisés. Jesus citou lá, olha, eu não vim acusar vocês. Quem vos acusa é Moisés, porque o ministério da lei de Moisés era de condenação e morte. Versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então as pessoas tinham medo da morte. Que morte seria essa? Separação de Deus. Na cruz, ele vence a morte e as pessoas perdem esse medo. A aliança volta novamente e Deus passa a habitar no ser humano. Ele tirou os pecados. Se não tirou, segundo 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então ele tirou o pecado ou deixou o pecado? Ele tirou só o pecado deles e deixou o nosso? O que era pecado para os israelitas? O que era pecado para Paulo? O que era pecado para João? Transgressão da lei. Ele se manifestou para aniquilar, cumprir aquela lei, riscar aquela culpa que havia ali e dar liberdade no espírito das pessoas. Deus não é Deus de morto. Simão, e quando eu morrer, eu vou para onde? No meu lugar, quando eu morrer fisicamente, eu vou para o cemitério. Se você vai para outro lugar, eu não sei. Deus, meus irmãos, não é Deus de morto. Não é Deus de separação, mas é Deus de vivos. Mas se você morrer hoje, você vai para onde? Eu vou para o cemitério. E o teu espírito, meu espírito, nunca morreu. Nunca experimentou a morte, igual eles experimentaram lá. Porque quando eles nasciam, Adão já tinha perdido a comunhão e todos eles nasceram longe de Deus. Quando eu e você nascemos, nós não nascemos separados de Deus, nós já viemos de Deus. Há uma diferença muito grande depois da queda de Jerusalém no ano 70, no primeiro século, para hoje, as nossas condições hoje de filho de Deus no reino. Lucas 20, 38. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque para Deus todos vivem. Para Deus, meus irmãos, não existe morte. O que nós somos são matéria. Essa matéria ela já é morta. Do pó você veio e do pó você vai retornar. Deus vai se preocupar com barro, com pó. Deus não é Deus de terra. Ele é Deus do Espírito. A Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. Agora, como é que eu vou morrer e depois Deus vai me ressuscitar? Por acaso Deus é Deus de morto? Se não está escrito que nós vamos ressuscitar, nós vamos ressuscitar ou eles ressuscitaram? Como é que nós vamos ressuscitar, meus irmãos, que nós nunca tivemos afastado de Deus? Quem teve afastado de Deus e precisava de ressurreição foi todos aqueles que nasceram antes da cruz. Depois que nasceram, as crianças que nasceram depois da cruz, eles já nasceram em um outro plano. Ainda que o evangelho estava sendo proclamado
para que aquelas pessoas que tinham aquela morte na mente, o Evangelho veio que era novidade de vida, para dar vida a eles e vida eterna, a comunhão com Deus. Melhor noite para vocês, paz eterna.